O GE, Globoesporte.com, publicou uma matéria ontem falando sobre a suspensão do Keno e as opções da base, a molecada, para esse setor, já que a gente não vai ter o Keno e nem o Serna por problemas físicos no jogo contra o Flamengo. Aí eu dei até uma risada quando eu vi essa publicação, porque ele faz o seguinte: Matheus Reis, daí cita o Matheus Reis, aquele atacante que é até relacionado em alguns jogos, mas não ganha oportunidade. O Isaac, que é um baita de um jogador da base, moleque sapoadíssimo. E o Riquelme, que também é outro garoto da base muito bom. São três bons jogadores que um dia serão grandes, mas que não passa pela minha cabeça imaginar que o Mano vai utilizar num Fla-Flu ou daqui em diante até o final do campeonato com essa pressão que é evitar o time de ser rebaixado. E não é o DNA do Fluminense fazer isso. Cara, a gente tem alguns jogadores, por exemplo, Terãs, ele tá todo dia ali treinando, custou 14 milhões e não ganhou oportunidade. Tu acha que o garoto Matheus Reis, o Isaac, ou o Riquelme vai ganhar chance? O Marquinhos também é outro jogador que veio do Arsenal, emprestado, estava bem com o Fernando Diniz, agora com o Mano Menezes, o cara nem entra em campo. É sempre as mesmas peças e eu tenho até medo da utilização do Matheus Reis, da utilização do Isaac e da utilização do Riquelme como opções no Fla-Flu, a ausência do Serna e a ausência do Keno, de botar esses jogadores em destaque e saírem por qualquer preço. Não tem isso, né? Não tem isso. Eu fico na esperança de segura o Isaac. O Isaac é com que o não é o Isaac que já tem chances aí na equipe profissional, é uma opção ali pelo lado esquerdo, é o outro Isaac, é o mais novo ainda, é o Isaac com que não é o Isaac com dois As, que vocês conhecem. E eu fico até com medo da utilização do Riquelme e do Matheus Reis eles saírem aí, porque olha o último noticiário, que o Cauã Elias, de 17, 18 anos, acho que o Cauã Elias tá, tem clubes da Europa interessados por ele, o Real Sociedad se interessou e o Fluminense pediu 20 milhões de euros. Eu fico apavorado quando vejo algum moleque do Fluminense que não era para ser, era para a gente torcer, era para a gente desejar, era para a gente querer ver o Isaac, ver o Riquelme, ver o Matheus Reis ajudando a equipe profissional. Como o Palmeiras faz com o Hendrick, com outros jogadores da base, até o próprio Flamengo, tá cheio de moleque da base lá. Mas só que nesses times, Atlético Mineiro, esses times grandes que a moleque da base entra, ele só sai se o comprador investir muito. Né? Chegar ali, eles sabem a dificuldade. Ninguém tira fácil um jogador do Flamengo, ninguém tira fácil um jogador do Palmeiras. Isso é lá para 100 milhões por aí. Para começar a conversa, é 50 milhões de euros. Mas, porra, deve você ver o Diário As falar que, porra, o Fluminense pediu 20 milhões pelo Cauã Elias, centroavante titular do time. Imagine o que o Fluminense vai vender um Matheus Reis da vida, um Isaac e um Riquelme. Daí quando você vê aqui, o Fluminense vê alguns nomes no setor não repetirem o bom desempenho de 2023. Está se referindo ao John Kennedy. E perde o Serna, lesionado, o Keno, que está suspenso para o Fla-Flu. Aí veja as opções fora do radar para ajudar o Fluminense na reta final. Não sei se eu comemoro, se eu fico preocupado da utilização deles, de daqui a pouco, em janeiro, eles saírem para um time pequeno de Portugal, um time pequeno da Inglaterra. A forma como o Fluminense trabalha com a base deveria ser mais profissional, de proteger esses garotos, de utilizá-los na equipe principal, mantê-los por uma, duas temporadas, ganharem corpo e vender somente quando estes jogadores chegarem ao valor que eles merecem. O Fluminense merece receber por eles, mas o Fluminense está sempre com a corda no pescoço, né? Sempre com o Pires na mão, e é difícil. Todo ano você tem que vender um ou dois, três jogadores da base, e agora nem isso. Agora o jogador sai por 1 milhão de euros. Qualquer 1 milhão de euros, tu pega um moleque desse aí. E me preocupa ver o Riquelme, o Isaac e o Matheus Reis saírem por 1 milhão de euros, ou 1 milhão de dólares. Olha o Wagner aí, que está no Palmeiras, com opção de compra 50%.
uma mixaria. Aí, pô, fica até com medo com essas notícias assim, cara, não vai. Que os Fluminense, na minha opinião, o Fluminense vai até dezembro com essas mesmas figurinhas carimbadas aí. Renato Augusto no banco de reservas como auxiliar, Terãs sem ser utilizado, o Marquinhos no banco de reservas. É assim, daí são sempre as mesmas figuras. Eu tô torcendo para que em janeiro o Fluminense tenha um outro treinador, um treinador mais ofensivo, um treinador com ideias mais novas, um treinador mais moderno. Deus quiser, Deus ilumine a mente do Mário Menezes. O Mário Menezes é ótimo, a junção de Mário com Mano Menezes. O Deus ilumine a mente do Mário, que ele queira um treinador estrangeiro, um treinador mais moderno. Já está ouvindo um papo aí de Renato Gaúcho em 2025. Renato Gaúcho, para quê? Para dar rachão? Para botar o auxiliar dele lá para dar treinamento? Aí, vamos lá, rapaziada, que de novo vai trazer. Mas tem gente que gosta. Não vou entrar em atrito, não. Olha só, a atividade no Centro de Treinamento Carlos Castilho, nesta segunda-feira, teve um retorno importante, o que eu tinha falado nos vídeos anteriores. Nonato, que passou por cirurgia após fratura no nariz, em um choque ali com o Marçal, lateral do Botafogo, voltou a treinar com o grupo no campo. O volante ainda utiliza, né, está utilizando uma máscara protetora na região, mas não possui outras limitações, apenas a máscara. Não foi um problema muscular, né? Foi um choque, uma operação que ele fez no nariz. Então, o Nonato voltou aos treinos, ainda a parte do restante do elenco na última semana, que já estava na academia, preparação física, essas coisas todas. A atividade desta segunda-feira foi a primeira com o grupo. Então, ele deve treinar na terça-feira, treinar na quarta, aí sim garantir pelo menos ser relacionado para o jogo de quinta-feira contra o Flamengo. Eu acho que não tem limitação, só a máscara vai proteger, deve ser reserva, vai ficar ali no banco, vai entrar no segundo tempo, no decorrer da partida, mas pelo menos ser relacionado. A máscara serve para isso, para proteger o local da operação. Então não deve ser problema, nós teremos o Nonato relacionado no Fla-Flu, um Fla-Flu difícil, que o Fluminense não vence o Flamengo há 8 jogos. Desde a vitória sobre o Flamengo por 4-1 na decisão do Campeonato Carioca do ano passado, o Fluminense não venceu mais o rival. Foram 8 encontros, com 4 vitórias do Flamengo e 4 empates. Não dá, né? Depois, aquele ditado, ganhar Fla-Flu é normal, aí vira piada. A gente fala, ganhar Fla-Flu é normal, daí já vem os flamenguistas falando, mas são 8 jogos que vocês não ganham da gente, são 4 derrotas e 4 empates. A gente tem que manter o peso da frase, ganhar Fla-Flu é normal. Uma boa notícia, né? Pô, não dá para o cara ser auxiliar do Mano Menezes. Grêmio e Santos e outras duas equipes, 2 clubes, monitoram a situação do Renato Augusto. Quem está trazendo essa informação é o canal Hora do Grêmio. Hora do Grêmio. Desse interesse do Grêmio e do Santos no Renato Augusto. O Santos, eu sei que o Santos gosta de velharia, né? O Santos está cheio de idosos lá, Juliano, William Bigode. O Santos também, não é por isso, não é à toa que o Santos está na Série B. E o Grêmio quer continuar em crise, só pode ser. Monitorar o Renato Augusto nem jogar está jogando, está no banco de reserva, como auxiliar, só vive se machucando. Tem trouxa para tudo, né? Então que levem, não vou reclamar. Deixa o like. Se inscreva no canal, compartilha, dá essa moral pra gente. Tamo junto, obrigado por estarem aqui. Tô indo nessa.